Você saberia responder qual é a relação do técnico Fernando Diniz com o futebol posicional e o dramático fim do futebol brasileiro? Mas antes, uma curiosidade intrigante. Você tinha ideia de que Fernando Diniz e sua metodologia são objeto de estudo internacional no mundo do futebol? Essa tensão cresceu ainda mais quando Diniz foi convocado para treinar a seleção brasileira. Dentro desse cenário, destaca uma análise do canal Purist Football. Ao assistir esse vídeo, algo incrível aconteceu. Minha visão sobre futebol foi transformada. Através dessa análise, eu prometo, você definitivamente entenderá com propriedade os conceitos do futebol posicional. Além disso, você mergulhará no relativismo, uma técnica empregada por Diniz que oferece um contraste integrante e lança a luz sobre os princípios do futebol europeu. E ao final, desvendaremos um dos motivos que contribuíram para a perda do brilho no futebol brasileiro. Eu estou ansioso e empolgado com este vídeo fantástico e mal posso esperar para compartilhar essa jornada de conhecimento com você. Meu nome é Márcio, do canal Futebol Raiz. Vamos para o vídeo? Fluminense have the weirdest football tactics in the world. Probably. Because what their coach Fernando Diniz is doing goes against pretty much everything we see from modern European teams. Rather than a clear structure in possession, players arrange themselves in vague, unpredictable patterns, and rather than attacking space, they play in congested clusters at the side of the pitch, progressing the ball with these intricate passing moves. But the weirdest thing about this philosophy is that it seems to work. Fluminense came third in the Brazilian league last year, which very few people expected. They also just won the Campeonato Carioca, which is an annual tournament in Rio, and have started this year's league campaign in very strong form. That's all started a very interesting conversation in Brazil, a country that continues to be in a sort of footballing civil war over the Europeanness of its national team, both in its squad selection and very much in its tactics, which many have claimed has robbed the Seleção of its identity. So Diniz's Fluminense, a complete rejection of European tactics, have become quite significant, and some have even suggested that Diniz could be a future Brazil national team coach. So today I want to give you guys a glimpse of this distinctive philosophy and whether it could impact not just the Brazilian game, but football tactics all over the world. So let's do it. In Europe, you may be aware of the growing influence of positional play, or in Spanish, juego de posición. And by now, it's probably the most common tactical approach at the highest level, used by coaches like Pep Guardiola, Mikel Arteta, Eric Ten Hag, Thomas Tuchel, Xavi Hernandez, Antonio Conte, Roberto De Zerbi, and many more. And it's called positional play because it's very concerned with the positioning of its players, turning individual movements into ones that serve the team as a whole. That's why typically in these systems, the coach will design a very clear structure, and the players, when it comes to deciding where they position themselves on the pitch, do so within the context of that structure. So even if there appears to be a lot of movement, they're really just rotations that maintain the predefined shape. To take that a step further, those shapes often form the basis of repeatable passing moves, or automations, so that players have a practice set of instructions depending on the circumstances. De Zerbi's Brighton in their build-up phase are a very clear example of this. That's why some have likened the modern European game to chess, where the coaches are the grandmasters, moving their pieces around the board, and the players are kind of the pawns fulfilling specific roles. Of course, that's a bit of a cynical way of looking at it. What those coaches are really trying to do is reduce the decision-making burden on their players, allowing them to focus more on technique so they can produce more consistent performances regardless of the opponent. That's just an overview of positional play, but the basic principles of zone occupation and automations are the foundations of a lot of top-level football teams at the moment. So over at Fluminense, Diniz looked at all of this and said, no thank you. Pessoal, vamos aqui. Quero dar uma contribuição em relação ao que eu entendi em relação ao jogo posicional. Primeira coisa, há uma estrutura, ou seja, o técnico ele pensa os jogadores dentro de uma estrutura. Cada um tem uma função e tem uma posição. Os movimentos eles são treinados de formas que se tornem repetitivos e que o jogador consiga exercer aquele movimento de forma coordenada com os outros jogadores, de acordo com o contexto e a movimentação do oponente.
É como se fosse como ele colocou, um jogo de xadrez, onde você tem suas peças e você faz movimentos coordenados. Dentro de um jogo posicional, tende-se a entender que qualquer movimento ele segue uma regra específica. Não existe aquela coisa do jogador meio que inventar. O jogador ele tem que se restringir às orientações e às coordenações táticas do técnico e tem que saber executar. Por isso que os jogadores brasileiros eles têm dificuldades, porque o nosso modelo, eu vou falar mais à frente, a gente vai refletir sobre isso, é diferente. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. E por isso que hoje os técnicos europeus querem pegar jogadores novos, porque o jogador um pouco mais velho tem mais dificuldade para absorver esse conceito do jogo posicional. Hoje no futebol moderno está cada vez mais complexo. Então tem que pegar o jogador mais cedo para que ele possa realmente conseguir absorver esse conceito do jogador posicional. Daí os jogadores mais novos chegando para o futebol europeu. Eles não querem jogadores velhos, eles querem jogadores que estejam preparados para absorver o conceito, porque o jogador ele vem com um talento, mas ele não vem com o conhecimento e a capacidade de executar o jogo do futebol europeu. Vamos para o vídeo. I'm going to do something completely different. Now, what's interesting is Diniz is still a coach that wants to dominate possession. He wants to play out from the back. He wants to control games using the ball. So the objectives are very similar to those positional play coaches, but the means are completely different. And the first and most telling difference is the lack of clear structure. In possession, there is no predefined shape that the players must conform to. Now, that doesn't mean there is no order whatsoever. There are centre-backs, primarily constant defending, a centre-forward whose job is to attack the box, and midfielders that link the two. So roles certainly still exist. But the distinction is that these roles aren't confined to specific zones. These players have near total freedom of movement for the sake of creating relationships with the players around them. Because for Fluminense, creating relationships between players is more important than creating and exploiting space. That's kind of the headline of this video, so I'll say it again. Creating relationships between players is more important than creating and exploiting space. For a positional play team, space is kind of the be-all and end-all. The reason they're arranged so specifically is because they're trying to manipulate space to keep possession and to attack. In my very last video, I talked about Xavi's Barcelona and their obsession with space in terms of their structure, their style and decision making. But Diniz' Fluminense basically don't care about creating space. Instead, what they care about is forming relationships between players, which is how you end up with so many players in such close proximity. Here you're seeing Aria come all the way across to the other side of the pitch to create numerical overloads and more possible combinations. It's almost like they're trying to turn the 11-a-side pitch into a 7-a-side one. And even if they do get the chance to move the ball out into space, Fluminense very often don't, instead recycling it back into the congested area. Both of these things would be considered absolute sacrilege for someone like Xavi or Pep Guardiola. But it's all good getting players in close proximity. What happens next? Do the players just freestyle? Well, no. There's a misconception that in the absence of structure, players are just kind of doing whatever they want or playing on instinct, and that isn't the case. They're still using basic principles to organize themselves, and those principles have been coached. So, to explain a couple of them to you, I'd like to... Então, pessoal, essa parte é interessante, tá? Ele começa a fazer uma comparação do jogo posicional com o futebol do Fernando Diniz. Por isso que é interessante, que fica mais fácil a gente entender o jogo posicional vendo o oposto, né? Que é o modelo de jogo do Fernando Diniz. O jogo posicional, ele tem uma preocupação de ocupar as áreas. Os jogadores ele tem que ocupar em todas as áreas do campo. E ele vai subindo com os jogadores muito bem posicionados em todas as áreas do campo. Já o Fernando Diniz não há essa preocupação, pelo contrário, ele tem a preocupação de, como ele diz lá no vídeo, de priorizar a relação entre os jogadores. Então, o Fernando Diniz ele coloca os jogadores mais próximos e ignora o campo como um todo. Ou seja, ele deixa o campo lá praticamente, ele ocupa, vamos assim dizer, 30% ali da área, 40% da área, fica realmente congestionado. E
é como se fosse um caos, na verdade, né? Só que é um caos que o Fluminense, o time do Fernando Diniz, está acostumado, ele sabe jogar. Ele tem o jogo do passe rápido, do toque rápido, criando essas relações entre os jogadores para gerar oportunidades. Só que é numa área concentrada, ao contrário do posicional, que é uma área que não é concentrada. O que acontece com o time do Fernando Diniz? Como a área é concentrada, não há como você ter um planejamento, ações coordenadas de movimentos, não há espaço para isso. Daí que há o espaço para improvisação, tem mais espaço para improvisação e liberdade dos jogadores para executar movimentos inesperados. Então, aquele jogo matemático, onde você tem que ter aqueles movimentos estruturados, jogo profissional, é quase que impossível você fazer no modelo do Diniz. Tá? Vamos continuar o vídeo. Draw on the work of Jamie Hamilton and his fantastic article called What is Relationism? If you're not familiar with Jamie's work, I highly recommend you check him out. He's one of the central writers in English when it comes to football philosophy, and I'm going to be referencing his work here. So the first principle that I'd like to explain is a universal one, which can be simply described in English as a give and go. In his article, Hamilton divides it into two parts, the pass and run, known in Spanish as toco y me voy, and then the reciprocated pass, completing the move, and put together you have a tabela, or in English, the 1-2. And as basic as this seems, this is the kind of relationship between players that I'm talking about. Now, obviously every team in the world uses a give and go, but for Fluminense, it's part of the core footballing language that allows players to interact in the absence of a permanent shape. Hopefully that becomes more clear in this second example, which is the escadinha, Portuguese for staircase. And it's essentially three players staggered in a diagonal line, which allows for ball progression through this line, often by the central player flicking the ball up the staircase, or using a dummy known as a cortolus, and this can often lead to a tabela. Honestly, you could spend all day trying to dissect the many principles that these players are using, but the point is, the core point, is that rather than seeing the game in terms of global structures, Fluminense players instead see these local emerging relationships. That creates a completely different brand of football, with arguably more variety and invention, as improvisation is more necessary and passing lanes appear where you wouldn't expect them to. Of course, positional play teams have principles of their own. They will use tabelas. We often talk about the third man principle. But the big difference here is, like we said earlier, these actions are embedded into the structure itself, which is usually made up of many triangles for this purpose. For a team like Fluminense, who play virtually without structure, their relationships are constantly appearing and disappearing, making them more spontaneous and unpredictable. So even in moments of apparent chaos, order somehow emerges, which can make for, in my opinion, some very entertaining football. Of course, in a practical sense, this approach is not without problems. The sheer density of players means that it can get very congested, your opponent can become extremely compact, and progressing sometimes becomes too intricate. Although on the flip side, that does make for a reasonably effective counter-pressing system, using the touchline to cage opponents in transition, which I think is the main reason they combine on the sides of the pitch rather than the middle. And overall, this approach has been much more effective than anyone thought it would be, and Fluminense dominate the vast majority of their games and have scored some really nice goals along the way. As you'd expect though, this environment is suited to a very different type of footballer to the one playing at the top level in Europe. There's a lot of players I would love to highlight here. 21-year-old Andre, I think. Só para complementar, um dos problemas que ele destacou aqui foi em relação ao congestionamento. E esse congestionamento dificulta a progressão e as ações ofensivas. Por isso que muitas vezes as pessoas chamam daquele time que tem o domínio, tem a posse de bola, mas ele não consegue ser efetivo. Esse é um problema que o Fluminense apresenta. Muitas vezes você consegue ver um jogo que o Fluminense está dominando, mas quando o time é muito bem organizado, ele consegue facilmente evitar que o Fluminense consiga avançar. I think could be an absolute superstar. He's kind of the defensive pivot. The centre forward, Herman Cano, is a genuine goal-scoring machine.
But the player that best encapsulates this philosophy is their talisman, Ganso. You may remember Ganso as a teammate of Neymar in the Santos team that won the 2011 Copa Libertadores. But while Neymar moved over to Europe, Ganso played the vast majority of his career in Brazil, Santos, Sao Paulo, and Fluminense. Ganso is an exceptionally gifted footballer, an old school number 10 with immense technical ability and spatial awareness that allows him to make rapid decisions with and without the ball and execute them with quality. And in this team, he is the heart and soul of their combination game. He's given 100% positional freedom, and he goes wherever he wants to create the tabelas, the escadinhas, and to keep possession or to turn possession into threat. Quite simply, without a player like this, you can't play this way. And that's interesting because despite his immense quality, if you try to fit Ganso into a modern attacking structure in Europe, a 3-2-5 for example, you would really struggle. There's no set position or even fixed role that really suits a player like this. He needs the positional freedom to play his game, which was partly why, when he did eventually make it to Europe at Sevilla, he didn't flourish at all. In fact, he only played 28 games under Jorge Sampaoli, who was using a lot of positional play ideas. In that context, Ganso was seen as too individualistic, too much of a luxury player, for the same reason he was consistently snubbed by Brazil coach Dunga, one of the key players in the Eurofication of the Brazil national team. It's ironic that a player like Ganso, one incredibly selfless, whose greatest talent is to improve those around him, could be considered individualistic. Kind of reminds me of someone else. Anyway, in most European systems nowadays, Gente, o caso do Ganso é emblemático. O que acontece? O Ganso, ele dá uma pista para onde está indo o futebol brasileiro. O que acontece? O Ganso, ele foi para a Europa, um jogador hiper talentoso, e ele não se adaptou da Europa. As pessoas começaram a questionar sobre o talento do Ganso, se o Ganso era realmente talentoso. Mas o fato ali é o seguinte, que foi bem analisado. O Ganso não se adaptou à estrutura moderna do futebol europeu. O que acontece? O Ganso ia ter que jogar sem a bola e ele tem que jogar no espaço fixo com funções específicas. E como é dito, o Ganso é visto como um jogador individualista e que não consegue cumprir as funções. E até mesmo é conhecido como um jogador que não é muito intenso. É mais focado na criação, mas ele não consegue participar ativamente nas suas funções táticas. E quando o Ganso ele voou para o futebol brasileiro, ainda teve dificuldade, mas ele conseguiu se encontrar no Fluminense, onde ele estaria livre e está livre das suas funções táticas específicas, onde ele tem maior liberdade de movimentação e onde ele tem maior possibilidade de poder executar toda a sua criatividade. Gente, isso é a parte mais importante que eu vou comentar no final do vídeo, que fala da crise da identidade do futebol brasileiro. Como que a europeização está matando o nosso futebol. Mas o Ganso, ele continua sendo um jogador fantástico e excepcional, mas não adequado para o futebol europeu. The players that succeed are those who can take on instructions and follow the patterns created by the coach. This Fluminense model, however, suits those who play more instinctively, who have a talent for interpreting drastically different situations. I'm not at all suggesting that one is better than the other. It's more about different people thriving in different environments. And that's the bit I find really fascinating about this whole subject, and it goes back to the identity crisis in Brazilian football. Sure, following the European model makes sense because it's been successful, but you're applying it in a very different context, with players who have been raised in South America and not in Europe, with vastly different language, culture, and ways of seeing the world. There's one more great article I'd like to recommend before we finish. It's by Joseph Bosic, and it essentially compares Pep Guardiola's coaching style to a form of European government, where liberty is assumed but only within the confines of the law. Meanwhile, and I quote, "In Latin America, when it comes to order, we might have a great formal list of what should and should not be done, but in the end, everything is negotiated." And that creates a different relationship with authority and surely a different dynamic, even when it comes to organizing a football team. And when we start to look at football as an extension of culture,
I think the conversation about tactics takes on an entirely different dimension, and in an increasingly global world, Janice's rejection of the status quo is honestly refreshing, and personally, I hope it inspires others to think of football in different terms and along different cultural lines. Pessoal, em relação aos artigos, tá? Vai continuar lá no Futebol The Purists. Se vocês quiserem acessar os artigos em inglês, tá? Eu com certeza vou parar para ler com bastante atenção. E voltando agora à questão da identidade do futebol brasileiro. Tá? Quem se lembra do Palmeiras da Parmalat, pelo que eu me lembro, dos 106 gols? Com o Rivaldo, Djalminha, Luizão, Miller. Olha que time talentoso, entre muitos outros. O que acontece? Nesse time do Palmeiras, o Djalminha relatou o seguinte, que quando o time começou a treinar, as coisas simplesmente aconteceram. Obviamente que o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele participou, mas foi uma coisa que aconteceu. O futebol brasileiro, os técnicos, antigamente, eles tinham um comportamento tático em função do jogador, privilegiando o talento do jogador. Então, muitas vezes, os aspectos táticos do jogo do futebol brasileiro mudava em função da composição, das características do jogador. Se tinha jogador muito talentoso, o técnico ia fazer um desenho para que aquele jogador se sentisse à vontade e conseguisse tirar o melhor do seu futebol. Então, por isso que muitas vezes o futebol brasileiro antigo, você via muita individualidade, muitas jogadas lindas, muita liberdade, porque quem dominava, quem tinha o privilégio era o talento. Já no futebol europeu, o que domina é o aspecto tático. O treinador, ele é a estrela do time. O jogador, ele tem que se adaptar às características táticas do técnico. O técnico, quando ele for contratar, ele vai contratar um jogador que está adequado à sua intenção tática. Então, é um modelo de jogo sistematicamente previsível, com jogadores, obviamente, que são da Europa, são hiper talentosos, mas que são jogos que são planejados, totalmente planejados pelo técnico. Já o futebol brasileiro de antigamente, o técnico, ele recebia o time, entendia as características dos jogadores e pensava no modelo tático que ficasse adequado aos jogadores. Então, o técnico, muitas vezes, ele nem sabia qual seria a tática que ele iria utilizar. Ele simplesmente entendia o elenco, que é muito mais difícil, e fazia uma composição tática para privilegiar o elenco. Foi isso que o futebol brasileiro perdeu. Ao falar o modelo da europeização, é justamente isso. Os técnicos brasileiros estão seguindo o modelo europeu. Eles estão começando a ter conceitos táticos, ter uma linha e um fundamento tático. E os jogadores têm que se adaptar a esse fundamento tático. E nós perdemos, porque os técnicos brasileiros, eles não têm esse domínio que os técnicos europeus têm. Esse que é o problema. Os técnicos brasileiros, eles não sabem ainda como executar um treinamento, como você conseguir fazer uma padronização, como você fazer uma análise, uma estrutura. Os técnicos europeus, eles já dominam isso há anos. Eles sempre tiveram esse conceito. Só que à medida que eles foram pegando os melhores jogadores e à medida que o tempo foi passando, eles foram se estruturando e estudando e desenvolvendo e aprimorando o seu domínio sobre essas técnicas de execução, de treinamento para um modelo padronizado. Então, hoje nós temos uma ilusão de um modelo de futebol que, na minha opinião, é um modelo moderno, mas ao mesmo tempo é um modelo previsível e que não privilegia o jogador, privilegia técnico. O técnico é a estrela. E o modelo antigo brasileiro era o que privilegiava o jogador. O futebol brasileiro jamais deveria ter abandonado os seus conceitos. Ali estava a essência do futebol brasileiro. Além do futebol de rua, da criançada no campo, o jogador devia ser sempre o privilégio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só vou pedir um favor, se vocês ficaram até o final, vocês gostaram, dê um like, compartilhe, mostre para os amigos. Eu vou deixar no link, se vocês quiserem também, produtos. Para atividade física, porque eu acho que todo mundo é importante cuidar da nossa saúde. E outro eu vou deixar produtos que é cervejeiras, porque uma cervejinha, todo mundo é filho de Deus, né?
Então a cervejinha também eu vou montar modelos cervejeiros, que acho que todo mundo tem que ter uma cervejeira dentro de casa. Mas pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado dos vídeos e me deem dicas de novos vídeos. Um abraço e até mais!